E essa noite, o Senhor colocou no meu coração, através de uma experiência que eu tive com Ele, na minha sala, e eu não entendi o que era. O Senhor me levou a um novo lugar de amor. Um outro nível de amor. Na nossa idade natural, é comum que o amor dos nossos pais não seja mais o suficiente para nós. Chega uma hora que o homem, ele busca uma mulher para ser sua companheira. E que o homem busca uma mulher para ser a sua esposa, e que a mulher busca um homem para ser o seu marido. Isso acontece porque atingimos um nível de maturidade. Embora os nossos pais continuem sendo pessoas importantes, que nos darão conselhos, que nos darão auxílio, que nos guiarão pelo caminho, mas nessa fase chega a hora da nossa responsabilidade. E nessa noite nós vamos falar do amor do noivo. Nós vamos sair apenas do lugar de filhos, porque um filho, o compromisso para com o seu pai não é tão grande quanto fazer, e sim obedecer. Mas o amor de um homem para com a sua esposa e da esposa para com o seu marido requer esforço mútuo, requer um compromisso e uma responsabilidade ainda maior. E a gente vai falar do nosso noivo, o Jesus Cristo, que tem esse amor imensurável por nós. Abra suas Bíblias comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. Versículos dos 6 ao 8. Apocalipse 19, 6 a 8.
que nós vamos falar desse amor. Na época de Jesus, o casamento judaico acontecia da seguinte maneira: o pai escolhia a noiva para o seu filho. Era o pai quem tomava essa decisão. Então o pai ia até a família da noiva e pagava o preço da noiva. E se a família aceitasse aquele preço, eles fechavam o negócio e assinavam um contrato de compromisso, um contrato de noivado. E a partir daquele momento em que eles assinavam esse contrato, o noivo ia para a casa dos seus pais para preparar morada. E a noiva ficava de igual maneira na casa dos seus pais, se adornando, se preparando, se ataviando para o encontro. Porque quando o noivo saía dali, não tinha dia marcado, não tinha hora marcada. O noivo voltaria para buscar a sua noiva, numa hora e num dia que ninguém sabia. E por isso ela deveria estar pronta. Esse contrato de noivado já valia como casamento. A responsabilidade era tal qual o casamento. Sabe, o nosso Deus já escolheu a noiva para o seu filho. Nós, a igreja do Senhor, somos essa noiva. Quando o homem peca lá no jardim do Éden, ao invés de sermos expulsos de vez da face do Senhor, assim como foi com os anjos que se rebelaram no céu, nós tivemos uma nova chance. Nós tivemos a chance de ter o Redentor, o Remidor, alguém que nos resgataria da morte. Ele nos escolheu para Jesus. E aí vem o noivo, pagando o preço por nós. E qual foi o preço? O preço de sangue. A morte na cruz. Ele se fez maldição em nosso lugar. Em Efésios 5, 25, quando ele está falando para os maridos, ele diz: ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, entregando a sua própria vida por ele. E ele já pagou o preço. E ele foi preparar um lugar para nós. Em Marcos 14, João 14, vai dizer: eu vou para o meu Pai preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito. E chegará um dia, entre as nuvens, o qual ninguém sabe, nem o dia nem a hora, em que ele virá para nos buscar. Aleluia! Então é necessário, igreja, que estejamos prontas, como aquela noiva que acabou de assinar um contrato, dizendo sim ao seu noivo, que estejamos adornadas e ataviadas com as vestes nupciais, com as vestes prontas, porque quando ele vem, quando o noivo chegava para buscar a noiva, só se ouvia o toque da trombeta, não importava a hora, ela tinha que estar pronta. O nosso coração precisa estar queimando de amor por ele, ao ponto da gente não se dispersar um segundo sequer. É agora que o meu noivo vem, é agora que o meu amado vem me buscar, chegou a hora. O nosso coração precisa estar atento. Já viu quando a gente começa um relacionamento com alguém? Passou um pássaro, aí você lembra de alguém, você lembra da pessoa. Apareceu alguma coisa na televisão, está dando futebol. Você é capaz de lembrar da pessoa porque o seu coração está apaixonado. Tudo que acontece gira em torno dessa pessoa, porque é por ela que o seu coração está acelerado, batendo mais forte. As meninas mais novas estão rindo. É assim. Você vê uma camarada liga 7 horas da noite e tem assunto até meia-noite. E na hora de desligar desliga você
Bom dia, tô com saudade. Tem nem 5 horas que acabaram de se falar. E ela, por sua vez, já acorda esperando ter uma notícia dele. Esperando ter uma movimentação dele. Sabe, é super normal nós buscarmos por quem queremos ter um relacionamento, um compromisso, levar para a vida. E que isso difere do relacionamento com o nosso Senhor Jesus? O que isso diferencia do relacionamento que temos com Jesus? Nada! Pelo contrário, deveremos ser mais intensos, mais intencionais na busca por esse Jesus, por esse noivo que já se entregou e que te ama e que diz: só clamar a mim. Me busca. Eu estou aqui, eu desejo por você, eu anseio pela tua presença. Mostra a tua face, a tua voz para mim é doce. E a gente passa o dia desapercebido desse amor. Quando acorda, já não ora, e se ora como uma obrigação. A oração da manhã é um bom dia para Deus. Então, como você diz que ama Jesus e acorda e não é capaz de dar um bom dia? Sabe quando você ama fazer algo para o outro, entrar em contato com o outro, não é um sacrifício. E é por isso que quando a gente acorda, os nossos olhos ainda estão se abrindo e eu preciso acordar e dizer: meu amado, você está aqui? Você está aqui comigo? Apresente-se a mim. Eu estou buscando por ti. Passamos o dia sem sentir o seu toque, sem perceber o que Ele está nos dizendo a fazer, nos orientando a fazer. E na hora de dormir, uma oração simples, um ritual. Você não contou como foi o seu dia, o que te entristeceu, o que te aborreceu, não abriu o seu coração para dizer quais são as dificuldades e os pesos que estão nele. Olha. E depois a gente ainda tem a audácia de dizer: ah, eu amo Jesus. Quem ama, anseia. Assim como a corça anseia, suspira pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, Jesus. Não existe amor sem um relacionamento de resposta. E é muito injusto quando só um responde naquela intensidade. Um responde na intensidade que seja considerável. Que a gente possa entender que o amor de Cristo por nós, porque a gente está muito doutrinado a saber que Deus fez os céus e a terra, que Jesus Cristo morreu na cruz, que Ele realizou milagres, que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar. Mas a gente vê essas coisas como obras e esquece da essência do porquê Ele fez tudo isso. A motivação de Jesus, a motivação de Deus, o Pai, em nos escolher como noiva para o seu Filho, é o amor. Então que estejamos na presença desse Jesus, clamando, buscando intensamente por esse amor. Os discípulos no caminho de Emaús viram um para o outro e falam: por acaso não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco no caminho? Na presença de Jesus, nesse relacionamento intenso, não tem como o nosso coração não queimar. Toda rotina, toda regra, tudo isso, todo ritual, toda aparência, ela é desfeita, porque aquele que faz o exterior do corpo, Ele também conhece o interior. E Deus e Jesus, o nosso noivo, Ele sabe qual é a real motivação dos nossos corações. Ele sabe porque saímos da nossa
E que de fato seja que viemos aqui somente por amor, porque nós o amamos, e aquilo que recebemos dele é consequência. Chega uma hora nesse relacionamento a dois em que cada um tem a sua certidão de nascimento, cada um tem a sua própria identidade, e aí o relacionamento vai ficando mais sério, e aí as duas certidões de nascimento se tornam uma certidão de casamento, significando que eu não sou mais a Bruna, apenas a Bruna, e que ele não é apenas o Douglas, e agora eu sou a Bruna do Douglas e ele é o Douglas da Bruna. Isso significa que a identidade do meu noivo tem que estar inserida em mim e a minha nele. As pessoas precisam nos reconhecer. Ó, isso aí que você fez ali, ó. Isso que você está fazendo é do seu noivo. Porque as identidades se fundiram. Quando eu avanço no meu relacionamento com Jesus, há muito da identidade dele em mim. Se não tudo, porque ele é santo, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, em nada pecou. Por que eu ainda resisto em segurar a vontade da minha carne? Porque eu ainda resisto em segurar os meus próprios prazeres, os meus próprios problemas, as minhas próprias frustrações. Se eu tenho um noivo que é perfeito e anseia por cravar a identidade dele em mim, de ter bem notórias digitais dele em mim, em ser um só. Lembra que eu falei que mesmo que eles não eram casados, mesmo sendo um compromisso, um contrato de noivado, o Ketubá, ele já valia como um compromisso de casamento? Nós já precisamos ter essa responsabilidade. Quando o noivo ia para casa, a noiva acendia uma lamparina e colocava na sua janela. E quem passava por aquele lugar dizia: aí tem uma virgem comprometida, aí tem a noiva de alguém. Será que quando olham para nós dizem assim: aquela é a noiva de Cristo? Com ela não, com ele não. Quando o pecado, a sedução chega até nós, eles dizem: não, tem uma lamparina acesa. Eles refletem a luz de Cristo. Porque sabe quem é o nosso noivo? O pão da vida, o caminho, a verdade. Ele é o príncipe da paz. O poder está sobre os seus ombros. A videira verdadeira. Ele é a luz do mundo. E a gente reluta em refletir essa luz. Tem vergonha de anunciar. Ou na hora de se posicionar como luz, eu escolho as trevas. Aquelas mulheres comprometidas não deixavam a luz nas suas janelas se apagarem, porque a qualquer momento elas sabiam que o noivo viria e não podia ficar dispersa por nada. Então por que é que a gente deixa qualquer sentimento entrar no nosso coração? Por que é que a gente deixa qualquer pensamento perturbar a nossa mente? Por que é que a gente prefere priorizar tantas outras coisas do que manter essa lâmpada acesa? Esse relacionamento de amor, ansiando por essa volta. Sabe, não existe aqui nessa terra um ambiente perfeito, um trabalho perfeito, um marido perfeito, os filhos perfeitos. Se você for atrás disso, vai se frustrar. Mas existe um noivo perfeito. E ele deu a vida por você. Há quantos dias, há quantos meses, há quantos anos a gente diz, a gente canta: eu sou do meu amado, os seus desejos são por mim. Mas a gente não sente o nosso coração. Não é sobre sentir, mas não existe você viver com alguém e não existir esse amor. Não existe você não preencher o teu ser com todo esse amor.
a sua postura não ser de uma noiva comprometida. Sabe, que a gente possa caminhar com esse Jesus em fidelidade, sem barganhas, porque muitas das vezes a gente se relaciona com Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. E enquanto Ele está nos dando, está tudo bem, eu oro, eu agradeço, eu vou à igreja, mas não pode nem estar tudo bem, porque aí eu passo a adorar as coisas que Ele me deu, e aí eu esqueço por tudo que eu ganhei. Ou ao contrário, eu estou mal, então eu entro por essas portas, na minha casa eu jejuo, eu busco, pedindo que Ele me dê a solução para aquela situação. Mas aí a solução não chegou na hora que eu determinei e eu me frustro. E digo, Jesus, eu não quero mais esse amor. Eu não preciso desse amor, porque eu estou olhando esse amor com olhos carnais. Esse amor é um amor sobre todas as coisas, sabe? Deus também quis ter esse tipo de relacionamento com Israel. E o povo constantemente o rejeitava. Em Jeremias 18, quando ele tem aquela visão, quando ele vai até a casa do oleiro, Deus fala para Jeremias: viu o que eu fiz? Viu o que o oleiro fez ao barro? Será que também não posso eu fazer assim, do jeito que eu quiser? Se por acaso eu tiver prometido o mal a Israel, e eles fizerem o bem, certamente eu reverterei aquilo que tinha dito. Mas se eu prometer fazer o bem, e eles fizerem o mal, está aí aquilo que eles desejam. E quando Jeremias vai dizer ao povo: olha, há uma chance, basta vocês se arrepender e ter esse relacionamento de amor. Deus não quer nada mais do que amor conosco. Na palavra do hebraico antigo, muitas passagens quando fala ouve, ó Israel, a palavra em hebraico é Shema, que significa ouça e obedeça. Espera-se que quando a gente ouve, a gente também obedeça. E Deus só queria se relacionar em amor com Israel. Israel disse: nós não iremos nos relacionar contigo, Deus. Nós iremos atrás dos nossos próprios desejos. Faremos aquilo que o nosso perverso coração quer. Depois você dá uma olhada, isso está explicado melhor. Jeremias 18, versículo 12. O povo rejeitando. Em outro capítulo de Jeremias, acho que é capítulo 2, vai dizer que o povo disse: não precisamos do Senhor, faremos segundo a nossa vontade. E a gente olha, quando lê, uau, que coisa terrível. Olha o que Israel fez com Deus. Como eles foram capazes de dizer isso a Deus. E nós? E nós? Quantas vezes dizemos não a esse amor? Quantas vezes dizemos não a esse amor? Em Cântico dos Cânticos, que relatam, que ilustram esse relacionamento de amor. Se eu não me engano, é no capítulo 5, eu acho que eu anotei, mas não vou achar. Diz que o amado bateu a porta. E o título é A Noiva Finge Indiferença ao Noivo. O amado da Sunamita está batendo a porta. E ela diz: mas eu já me banhei. Eu já lavei meus pés, eu já passei o unguento, as minhas mãos estão cheias de mirra. Eu não tenho como abrir a porta agora. Mas a palavra diz que o coração dela queimava enquanto ela ouvia a voz do seu amado do lado de fora. Então ela desceu
decide levantar. E quando ela abre a porta, ele já não está mais lá. Ele já tinha ido. E ela saiu no meio da noite a procurá-lo. E os guardas o acharam. E a espancaram. E a feriram. Não dê ocasião para que as circunstâncias filha você por não corresponder ao teu amado na hora em que ele bater a porta. Ele está à porta, clamando por esse amor, dizendo: eu já entreguei a vida por você, noiva minha. E tem essa resposta aí, amor. Atenda quando eu te chamar. Entregue o seu filho, entregue os seus bens, entregue a sua vida. Quem me conhece sabe que eu falo para quem quiser ouvir. Não existe dar tempo para Deus. Não existe dar tempo para Deus, porque Jesus entregou a vida dele por você. E você quer retribuir dando tempo? Ele deu tudo, entregou tudo, e a gente não é capaz nem de 10%. A gente quer que ele manifeste o extraordinário e não conseguimos dar nem o ordinário. Tempo é você quem faz. Ah, eu não tenho tempo. Acorda antes de todo mundo. Vai dormir antes de todo mundo. Mas não viva sem se relacionar. Chega uma hora em que o homem e a mulher, ele precisa de um tempo a sós. Não existe você não ter, nós não temos um tempo a sós com esse Jesus. Para que a gente se aperfeiçoe naquilo que Ele está dizendo. Naquilo que Ele quer de nós. Na entrega desse amor. Porque como eu sei que são os gostos do meu marido. Porque eu me relacionei com ele. Eu me aprofundei. Teve uma vez, eu ainda tinha rede social, ele estava insistindo, aí comprei o perfume, comprei a linha toda do Boticário, né? Fazer um merchan. Sempre gostei muito de perfume. Aí na hora de ir embora, ele me abraçou, foi para casa. Aí quando a gente chegou, isso no trabalho, quando chegamos a casa, ele mandou uma mensagem para mim: poxa, te abracei, fiquei com o teu cheiro. Eu escrevi: que bom, isso é ótimo. Não, meu bom, não, eu sou honesto, não estou passando mal. O camarada estava passando mal, então eu sabia que eu não podia mais usar perfume forte do lado dele, porque senão eu mataria o meu amor. E quando a gente se relaciona com Jesus é assim. Quanto mais eu ando com Ele, mais eu sei do que Ele gosta ou não gosta. Precisamos fazer, mas antes de fazer, precisamos ser. Porque não adianta fazer sem ser. Ele sabe qual é a motivação do nosso coração. Eu preciso achar aqui Cânticos, capítulo 2, versículo 8. A Sonamita vai dizer, acabando o tempo: esta é a voz do meu amado. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outreiros. O ouvido dela já está inclinado, já está doutrinado, já está atento a ouvir os passos do seu amado. Quando você se relaciona com o seu amado, com o seu noivo, você já está atento à movimentação que ele está fazendo na sua vida. Eu não quero hoje falar de promessas, de bênçãos que ele vai dar, que ele vai fazer, porque ele já fez tudo. Já está consumado. Isso aí somos nós que, com a nossa busca ou não, acessamos ou não. Porque se a gente for ler a Bíblia, há inúmeras promessas que dependem daquilo que fazemos. Se hoje ouvirem minha voz, se vocês me obedecerem.
viva. E se eu tenho esse relacionamento de amor com Ele, eu estou escutando, ninguém está ouvindo, mas eu sei, é o meu amado. Eu estou ouvindo os seus passos. Ele vem saltando sobre os montes. E aí o amado responde no versículo 10: levante, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levante, amiga minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que anda pelas fendas da penha, no oculto das madeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Olha o desejo do nosso noivo para nós. Mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz. É por isso que eu tenho anseio. É por isso que esse Jesus anseia. Nós receberemos uma veste de linho fino e puro, que são as obras justas, que não somos nós que fazemos essas obras, mas somos justificados em Jesus. Não somos justos em nós mesmos, porque em nós mesmos não podemos nada, mas nesse Jesus nós somos justificados. No versículo 15 diz: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às nossas vinhas, que estão em flor. Tira as raposinhas, tira aquilo que te destrói, de sentir esse amor, de caminhar com intensidade, mas com continuidade. Porque imagina se o amor de Jesus é intenso, mas não é contínuo. Quando chega na hora de assumir o nosso pecado, a única hora que ele ficaria separado do Deus Pai, ele ia dizer: não, Deus, aí eu não quero não. Mas ele foi intenso e constante. Ele não abriu mão de nós por nada, mesmo sabendo que um dia nós o rejeitaríamos e que nós falharíamos durante esse caminho. Então que a gente tire as raposinhas, as ideologias, os porquês, que a gente seja capaz de se entregar a esse amor verdadeiro. Em Apocalipse, capítulo 2, fala da igreja de Éfeso. Uma igreja que ia muito bem, que fazia tudo bacana. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Volta, lembra de onde você caiu. Volta e arrepende. Sabe? Deixar o primeiro amor. Aquele amor que todo mundo diz que é passageiro, mas não é. Se um dia você ouviu isso, é mentiroso. Esse amor, esse primeiro amor, deve ser nosso todos os dias. A cada amanhecer e a cada anoitecer, o meu coração arde e anseia por esse amor. E fala: lembra de onde caiu, volta-te e arrependa. Se eles precisam, e se nós precisamos nos arrepender de deixar o primeiro amor, isso significa que é um pecado. Não amar o primeiro amor, porque eu só preciso me arrepender daquilo que é errado, não é verdade? Eu não preciso me arrepender daquilo que é certo. Então, se ele diz: volta, lembra lá, o que foi que você trocou? Uma vida aparentemente fácil? Ou uma vida de leviandade? Uma vida de fazer as coisas que você acha que é do seu jeito? Volta lá, se arrependa. Lembra de onde você caiu. Sabe por quê? Jesus vai falar em
que o primeiro e maior mandamento, o primeiro e maior mandamento, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Esse é o amor intenso. Esse é o amor intenso e que o nosso noivo nos amou e que Ele deseja que a gente corresponda na mesma medida. Para chega de ser um cristão morno. Chega de vir culto após culto, seguir ritual após ritual. Ministério do Louvor, pode subir aqui, por favor? De vir culto após culto, ritual após ritual. E o nosso coração não queimar por esse amor. Sabe aquela mulher do poço? Sabe o que eu fico pensando? Independente do que as teorias dizem, do que as teologias dizem, eu vejo naquela mulher alguém que encontrou o verdadeiro amor. Ela tinha tido 5 maridos. Ela teve 5 maridos e aquele que estava com ela agora nem era o marido dela. E quando ela pergunta a Jesus onde devemos adorar, Jesus responde: me adore em espírito e em verdade. Aquela mulher sentiu o toque que nenhum dos outros amores foram capazes de corresponder. Os olhos dela foram abertos, o coração dela foi rasgado. E ela saiu anunciando: achamos o Messias, achamos aquele que havia de vir, achamos aquele, o noivo que pagará o preço de sangue pela sua noiva, que a resgatará das cadeias, das trevas, dos grilhões do inferno e da morte. Achamos o amado e desejado. Que nessa noite a gente saia daqui decidindo: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não sentir o teu amor. E no dia seguinte, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não sentir o teu amor. Jesus, tu és o meu noivo, aquele por quem a minha alma anseia. E não importa o que os outros dizem, eu vou viver esse amor que faz o meu peito quebrar. Porque não vai dizer meus diz a respeito de Davi, porque tão encarecidamente me amou, porque insistentemente esse homem me amou. Ele pecava, mas ele vinha na minha presença e dizia: perdão, Senhor. Sabe o que deve ser um pecado na nossa vida? Um acidente de percurso. O pecado não é uma prática na nossa vida, mas se acontecer, eu lembro de onde caí, me arrependo e volto ao primeiro amor. Que nada seja capaz de roubar isso, que nada seja capaz de apagar essa chama, que a gente sempre esteja abastecendo isso, nessa presença tão maravilhosa. E não importa a sua idade, quantos anos você tem, do mais novo ao mais ancião, não importa quantos erros você já cometeu, Ele já entregou a vida por você. Não importa por onde você andou, não importa quão frio você esteve, Ele já entregou
eu sou inconstante. E pode ter um outro tipo de pensamento dizendo: eu não sou merecedor desse amor. Eu não sou capaz de corresponder a esse amor. Sabe? Ele já morreu. Ele já se entregou. A humilhação, ele já passou por todos nós. Não foi só por algumas pessoas, por todos nós. Então, basta você romper com as cadeias, com as ideologias que te prendem em si mesmo, dizendo: eu não posso corresponder a esse amor e dizer: eu vou andar sobre as águas, eu vou passar pelo fogo, não importa o que tiver que fazer, eu vou ao encontro desse amor, eu quero sentir esse amor, eu quero viver esse amor. Eu não me importo com mais nada, a não ser viver um amor muito. Eu gostaria de chamar aqui na frente, mas antes disso eu tenho uma pergunta muito rápida. Também quem me conhece sabe que eu não insisto. É um noivo maravilhoso. Então, se ninguém levantar a mão, eu vou entender que não tem ninguém afastado dos caminhos. Existe alguém nessa noite que andou longe desse caminho. Preste atenção, que é só essa vez que eu vou perguntar. Andou longe desse caminho, ou ainda nem conheceu o que era o amor do noivo, nem mesmo com as minhas palavras. O Espírito Santo ainda não achou um espaço no seu coração para abri-lo e fazer ele entender o que é a chama desse amor. Mas se há alguém nessa noite aí no seu lugar, levante uma de suas mãos se você quer voltar para Jesus e ir a esse caminho de amor. Tem alguém nessa noite? Amém. Já encerrou. Agora eu gostaria de chamar aqui na frente aqueles que querem mais, muito mais, muito mais. Que querem muito mais, muito mais, muito mais desse amor. Que querem viver a intensidade desse amor. Que querem se entregar. Aleluia! Custe o que custar. Eu gostaria que você se colocasse aqui na frente. Amém?
aqui dispostos, nos lembramos das primeiras obras, iremos voltar a elas para a glória do nosso noivo, para a glória do nome de Jesus. Vai ter que ler, depois aplaudir ao Senhor. Aleluia.